A velha mansão Blackwood se erguia sobre a cidade, uma silhueta contra o pôr do sol. Um desafio sussurrado apenas pelos mais corajosos. 5 amigos pararam em frente ao seu portão enferrujado. Jovens, bobos e prontos para desafiar o destino. Marcos, o corajoso, empurrou o portão, que se abriu com um rangido. Eles entraram na propriedade, engolidos pelas sombras. — Tem certeza disso? Perguntou Emily, com a voz tensa. Os outros riram, mas seus olhos se moviam nervosamente na escuridão crescente. O ar estava pesado, carregado com uma presença invisível, como se a própria casa estivesse observando cada movimento deles. Caminharam em direção à porta da frente, cada passo pesado de expectativa. A porta de carvalho rangeu ao se abrir, como se os convidasse a entrar. Lá dentro, o ar estava parado, espesso de poeira e com cheiro de mofo. A única luz vinha dos raios de lua que cortavam as janelas imundas. — Viram? Disse Marcos, sua voz ecoando no silêncio. Nada para se assustar, mas suas palavras soaram vazias, até mesmo para seus próprios ouvidos. A mansão parecia uma tumba congelada no tempo. Teias de aranha cobriam os móveis como véus fantasmagóricos. Retratos de estranhos com rostos severos os encaravam das paredes. Os amigos se aventuraram mais fundo na casa, suas vozes abafadas pelo silêncio opressor. — Esse lugar me dá arrepios, sussurrou Jéssica, agarrando-se ao braço de David. Ele a afastou, tentando parecer corajoso, mas não conseguia se livrar da sensação de olhos invisíveis seguindo cada movimento deles. Uma corrente de ar repentina bateu uma porta, em algum lugar nas profundezas da casa. Eles pularam, seus corações batendo forte no peito. — Só o vento, disse Chris com a voz tensa. Mas a dúvida sombreava suas palavras. A mansão parecia estar prendendo a respiração, observando-os. Eles continuaram, o silêncio ficando mais pesado a cada passo. Eles chegaram ao pé de uma grande escadaria. Sua madeira, antes polida, agora estava arranhada e sem brilho. — Alguém mais ouviu isso? Sussurrou Emily com os olhos arregalados. Um leve zumbido parecia emanar do topo da escada. Uma melodia bela e assustadora. — Ouvir o quê? Marcos zombou, embora seu rosto estivesse pálido na penumbra. — Não tem nada lá. Mas mesmo enquanto falava, o zumbido ficou mais alto. Juntou-se a ele um sussurro suave, como vozes carregadas pelo vento. Eles não conseguiam distinguir as palavras, mas o tom lhes causava arrepios na espinha. Hesitantemente, eles começaram a subir. Cada passo era acompanhado por um rangido que ecoava pela casa silenciosa. O ar ficou mais frio à medida que subiam. Os sussurros se intensificaram, girando ao redor deles como um vórtice de pavor invisível. Ao chegar ao topo, eles encontraram um longo corredor escuro se estendendo à sua frente. O corredor era ladeado por portas fechadas. Cada uma parecia pulsar com uma energia invisível. — Vamos nos separar, sugeriu Marcos. — Cobrimos mais terreno. Sua voz soou estranhamente alta no silêncio opressor. Os outros hesitaram, o medo os agarrando como teias de aranha. — De jeito nenhum, disse Emily, segurando a mão de Jéssica. — Ficamos juntos. Mas Marcos já estava caminhando pelo corredor, abrindo portas, seu riso ecoando atrás dele. Um por um, os outros o seguiram, sua apreensão crescendo a cada porta que rangia. Eles começaram a se chamar, suas vozes finas e trêmulas no silêncio sufocante. De repente, Jéssica gritou: — David! Ele sumiu! Eles se viraram para ver que ela estava certa. David, que estava ao lado dela, havia desaparecido. — Isso não tem graça! Chris gritou, sua voz embargada.
mas não houve resposta, apenas silêncio. Um silêncio que era de alguma forma mais assustador do que qualquer grito. O pânico começou a se instalar. Eles se amontoaram, seus olhos correndo das sombras para as portas fechadas. O ar ficou mais frio e os sussurros voltaram, mais altos do que antes. Emily tropeçou para trás, esbarrando em algo frio e liso. Era um espelho, sua superfície turva pela idade. Enquanto olhava para ele, viu um rosto refletido. Não era o dela. Era o rosto de uma mulher, pálido e magro, com olhos que pareciam queimar com um fogo interior. O rosto abriu a boca e um grito silencioso escapou, distorcendo o reflexo. Emily engasgou e cambaleou para trás, seu coração batendo forte contra as costelas. Quando ela olhou para trás, o rosto havia sumido. Teria sido real ou apenas uma invenção de sua mente aterrorizada? Ela não sabia, mas uma coisa era certa: a mansão estava mudando-os. Seu medo era palpável, uma coisa tangível que parecia alimentar a escuridão ao redor deles. Seção 6. Presos. Eles correram então, seu medo os impulsionando pelos corredores intermináveis. Mas o layout da casa parecia mudar ao redor deles. Portas que levavam a um lugar agora se abriam para paredes em branco. Escadas pareciam girar e voltar sobre si mesmas. "Estamos presos!" Chris gritou, sua voz rouca de terror. Ele bateu o punho contra uma parede, mas isso resultou apenas em um baque surdo que parecia zombar de seu desespero. A mansão estava brincando com eles, guiando-os como presas em uma teia de aranha. A temperatura despencou e um frio de gelar os ossos penetrou em seus corpos. Os sussurros se tornaram uma cacofonia de vozes girando ao redor deles, puxando-os para um vórtice de loucura. Eles estavam perdidos, irremediavelmente perdidos, em um labirinto de seu próprio medo. Seção 7. Perdidos e caçados. Um por um, eles desapareceram. Engolidos pelas sombras, seus gritos ecoando pelos corredores vazios. Emily viu Marcus ser arrastado para um quarto escuro por mãos invisíveis, seus pedidos de ajuda interrompidos. Ela e Chris continuaram, sua esperança diminuindo a cada momento que passava. Chris, enlouquecido pelo medo, desabou, chorando incontrolavelmente. Ele correu cegamente por um corredor e desapareceu no ar, seus gritos ecoando atrás dele. Emily estava sozinha. A mansão havia reivindicado seus amigos e agora estava vindo atrás dela. Ela podia sentir sua presença, fria e malévola, se aproximando dela. Os sussurros estavam mais altos agora, um coro de vozes incitando-a a ceder à escuridão. Seção 8. O último eco. Ela tropeçou em um quarto grande e opulento. Era o quarto principal. Uma cama com dossel dominava o centro do quarto, suas cortinas de veludo espessas de poeira. E de pé ao lado dela, de costas para Emily, estava Jéssica. "Jéssica!" Emily gritou, o alívio a inundando. Mas quando Jéssica se virou, Emily sentiu seu sangue gelar. Os olhos de Jéssica estavam vazios, seu rosto pálido e abatido. Ela sorriu, um sorriso arrepiante e vazio que enviou arrepios pela espinha de Emily. "Ele está esperando por você", Jéssica sussurrou, sua voz oca e desconhecida. Ela apontou para a cama. Emily recuou, balançando a cabeça. Ela podia sentir a escuridão se aproximando, os tentáculos frios da maldade da mansão a alcançando. Seção 9. Silêncio. Emily nunca saiu da mansão Blackwood.
Os moradores da cidade a encontraram na manhã seguinte, ou melhor, o que restou dela. Ela estava deitada no centro do quarto principal, os olhos arregalados de terror, o rosto congelado em um grito silencioso. A mansão permaneceu silenciosa, seus segredos guardados em segurança dentro de suas paredes decadentes. O sol brilhava em suas janelas, dando a ilusão de inocência, mas as sombras persistiam, uma lembrança constante da escuridão que residia dentro. A mansão permaneceu, uma entidade malévola, para sempre faminta, para sempre esperando por suas próximas vítimas. O silêncio era ensurdecedor,